Texto da meditação hoje, Mateus, capítulo 12, versos 31 e 32. É continuação da exposição que nós estamos sobre o reino de Deus. Falamos dos versículos anteriores há 2 domingos e eu prometi que nós fecharíamos hoje com esse texto sobre a blasfêmia contra o Espírito. Diz assim o texto: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Oremos. Querido Deus, fala ao nosso coração nessa manhã. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Que alegria estarmos na Tua casa, num dia como esse, festivo, Deus, com esses irmãos da Igreja Batista de Itacuruçá, louvando, exaltando o Teu nome. Que alegria, Deus, poder confessar os nossos pecados na certeza de que eles são perdoados. Mas agora, Deus, queremos aumentar essa alegria, ouvindo a Tua voz, por meio das Sagradas Escrituras. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Nós temos familiares que ainda não conhecem a Jesus, não tiveram uma experiência de conversão, e você provavelmente ora por eles e queria muito que eles tivessem um encontro com Cristo. Mas a verdade é que algumas pessoas que estão espalhadas, talvez nos presídios, ou promovendo violência na cidade, quando essas pessoas convertem, isso até traz no nosso coração, pode trazer um senso de injustiça. Como uma pessoa tão má vai para o céu? Como alguém que cometeu um crime tão absurdo recebeu o perdão de Deus? As pessoas que têm uma moralidade aprovada, quando elas entregam a vida para Jesus, é um processo que isso até nos alegra, mas tem alguns que cometeram crimes tão perversos que nós, às vezes, até tentamos acreditar na impossibilidade da conversão destes. Mas o que nós aprendemos com o Evangelho é que Jesus perdoa todos os pecados. Esse é um texto em que o contexto dele está falando a respeito de um milagre que Jesus fez. Havia um possesso, um endemoniado, e Jesus, ao expulsar esse demônio, aquele sujeito não podia falar, ele era também cego, e ele passa a ouvir, ele recupera toda a sua saúde física, e começa então naquele processo um burburinho. A multidão que está em volta de Jesus diz: será que é esse o Messias? Será que é esse o Filho de Deus? Será que é esse aquele que veio para resgatar Israel? E aí os fariseus imediatamente respondem: esse não é o Messias. Na verdade, o que ele faz em nome de Belzebu, o maioral dos demônios. E aí Jesus Cristo, para responder os fariseus, ele aplica 3 fundamentos. O primeiro deles é: como é que pode vocês acharem que eu estou a serviço de Satanás, expulsando Satanás? Um reino dividido, ele não subsiste. É como você ter um time que está se esforçando para ganhar e de repente um jogador de seu time resolve fazer gol contra. O time vai perder. E Jesus está dizendo: não faz sentido o que vocês estão falando, que eu expulso demônios em nome do maioral dos demônios. Outro argumento que Jesus utiliza para combater aquele pensamento dos fariseus era: se eu expulso Belzebu, se eu expulso os demônios em nome de Belzebu, por quem expulsa os seus filhos? Por quê? Porque o exorcismo já era uma prática no judaísmo. Haviam pessoas ali que expulsavam demônios, e Jesus diz: eles expulsam no nome de quem? E o terceiro argumento que Jesus utiliza é: na verdade, eu expulso pelo poder do Espírito Santo, e quando isso acontece, é noticiado para todos que o reino de Deus chegou. Estamos tratando sobre esse tema durante o ano. O reino de Deus chegou. E Jesus, então, no versículo 30 diz: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não se ajunta, se
espalha. Isso é deixar muito claro que nós temos dois reinos, o reino das trevas, o reino da luz, o reino de Cristo, o reino do mal, o reino do diabo, e se você não está num reino, você está no outro. Se você não está sob o domínio de um, você está sob o domínio do outro, e é isso que Cristo deixa claro para aquela liderança farisaica no contexto ali da cura. E é exatamente nesse momento, versículo 31, que Jesus diz: por tudo isso vos declaro. Se Jesus utiliza essa expressão, por tudo isso vos declaro, nós temos que ligar o texto da blasfêmia contra o Espírito ao texto anterior. Esse não é um novo assunto, Jesus não está inserindo um novo tema. Jesus está aqui deixando muito claro que o tema da blasfêmia contra o Espírito está diretamente ligado à afirmação que os fariseus fizeram naquele momento. Mas antes de falar sobre a blasfêmia contra o Espírito, eu quero falar e enfatizar, como o texto faz, a boa nova da salvação, a boa nova do reino de Deus. E a boa nova que é descrita por Jesus no versículo 31 e no versículo 32, a primeira parte dos dois versículos é: o nosso Deus perdoa todos os pecados. Jesus vai dizer: eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. A primeira parte do versículo 32. Se alguém proferir alguma palavra, até mesmo contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Ou seja, o nosso Deus é perdoador. E é isso que faz, é isso que justifica, é isso que nos movimenta das nossas casas para esse lugar, para adorar e bendizer ao Senhor, na certeza de que os nossos pecados em Cristo Jesus foram todos perdoados. E Jesus perdoa, não importa o seu passado. Meus queridos, nós precisamos nos livrar de passados que muitas vezes nos torturam no presente. Algumas pessoas que cometeram coisas lá atrás e vez ou outra, ou até com uma certa insistência, essas coisas tomam conta de você, entristecem o seu coração, provocam algumas disfunções emocionais. O que nós aprendemos à luz da palavra é que uma vez que Deus nos perdoa, o nosso pecado é jogado no fundo do mar. O Senhor se esquece deles. E aí eu vou dizer uma coisa para você: se Deus esquece dos nossos pecados, se pelo sangue do Filho dele nós somos perdoados, e eu trago esses pecados para o meu dia a dia, para me alfinetar, eu estou indo contra o Evangelho. Eu estou exercendo uma prática espiritual que ela tem uma relação direta com o sacrifício de Cristo. É como se eu dissesse: não foi suficiente para lavar completamente. Por isso, precisamos nos envolver com a palavra de Deus e precisamos acolher a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz que Ele nos faz novas criaturas. Novas criaturas. Eu e você temos uma nova vida em Cristo Jesus. E Ele perdoa. Romanos 1, do versículo 28 ao 31, Paulo vai falar sobre uma lista de pecados: injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecimento com Deus, orgulho, soberba, presunção, invenção de males, desobediência aos pais, insensatez, infidelidade, não ter misericórdia. Tudo isso faz parte de um conjunto de pecados, é uma lista ilustrativa de coisas que entristecem a Deus, e quando nós arrependemos com sinceridade, contritos diante de Deus, Ele nos perdoa. E tem uma outra lista que Paulo usa em 1 Coríntios 6, os versos 9 e 10, os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, todos esses, ao crer em Jesus, Jesus pode perdoar os seus pecados e Jesus pode conduzi-los à vida eterna e vida em abundância. Então o nosso Deus é perdoador. É isso que Jesus está enfatizando no texto, certamente para aquela multidão que estava ali o reconhecendo como o Messias. O reino dos céus chegou e Jesus diz: olha, eu vim para perdoar pecados, eu vim para trazer uma nova vida para vocês. E é isso que João vai dizer no capítulo 16, verso 8. Que quando o Espírito, a promessa de Jesus da vinda do Espírito, quando o Espírito vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui a gente precisa fazer uma pausa.
Às vezes nós queremos que a sociedade, que as pessoas que não têm o Espírito Santo habitando nelas, absorvam os nossos padrões éticos, morais e a lei de Deus em seus corações. Meus irmãos, é impossível. Uma pessoa que ainda não vive no caminho do Senhor, ela não tem que concordar com os nossos valores, com a nossa ética e com a nossa moral, com os nossos princípios, porque o Espírito Santo de Deus ainda não a convenceu do pecado. Por isso eles muitas vezes se tornam embrutecidos em seus pecados, defendem os seus pecados como se fossem coisas naturais, porque não há o Espírito de Deus os convencendo. E o que o texto bíblico então vai nos mostrar é que é o Espírito que nos convence. Pior do que a pessoa fora da igreja não entender isso, são muitas vezes nós cristãos domesticando os nossos pecados e os tratando como naturais, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, e uma das funções dele é nos convencer do pecado, trazer à tona aquilo que tem entristecido o coração de Deus, para que possamos levar diante do Senhor e clamar pelo seu perdão. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas a graça de Deus nos alcançou, por isso nós somos novas criaturas e temos a vida eterna. Agora sim, nós passamos para a segunda parte do texto, quando o texto vai nos falar a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado que não é perdoado. Impressionante isso. Nos chama a atenção, numa leitura devocional na nossa casa, nos depararmos com um texto em que afirma-se categoricamente que não há perdão para esse pecado. Isso nos leva a uma série de questionamentos. E é interessante o versículo 32, a parte A, quando diz que até mesmo se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, contra o Messias, essa pessoa vai ser perdoada. O que o autor quer dizer com isso? O que Cristo quer nos ensinar com isso? Às vezes alguém pode até falar do próprio Cristo por não entendê-lo e não percebê-lo como Messias, mas falar contra o Espírito Santo de Deus, que habitava em Jesus, que quando Cristo foi batizado, o Espírito veio sobre ele para que ele começasse o seu ministério. Blasfemar contra o Espírito era um pecado imperdoável. E nós precisamos então nos atentar ao que Jesus está querendo dizer aqui. A primeira coisa que nos chama a atenção é que ele repete por 2 vezes que a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. Então Jesus está chamando a atenção. Ele poderia falar só uma vez, mas ele falou por 2 vezes, em 2 versículos. Em cada um dos versículos ele enfatiza: não vai ter perdão quem blasfemar contra o Espírito. Dizer que a ação de expulsar um demônio é diabólica é autenticar a própria sentença de morte eterna. Dizer que ao expulsar um demônio, Jesus Cristo está fazendo isso em nome de Belzebu, isso é você assinar o seu atestado de punição eterna. A ideia do texto é exatamente essa. Em Marcos, capítulo 3, verso 29, também vai tratar, é o mesmo texto, só que Marcos diz assim: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Isto porque dizem: está possesso de um espírito imundo. E a grande pergunta desta manhã e desse sermão é: o que é blasfemar o Espírito, ou blasfemar contra o Espírito de Deus? Sproul, um comentarista, vai dizer: esse pecado imperdoável, blasfemar o Espírito Santo, ele acontece após o Espírito ter revelado que Jesus é o Filho de Deus. O Espírito Santo revela aos homens que Jesus é o Filho de Deus. Alguém chamar esse Espírito revelador de Satanás ou de Belzebu, o Deus das moscas, alguém chamar esse Espírito que revela o Cristo de Belzebu, esse está automaticamente deletado da possibilidade da vida eterna. Augustus Nicodemos, quando ele comenta esse texto também, ele vai dizer: esse pecado imperdoável é dizer que Jesus Cristo era um endemoniado,
que falava das profundezas do inferno. Afirmar isso é se tornar um apóstata, é abandonar completamente a possibilidade da salvação. João Calvino, ele vai dizer o seguinte: a razão pela qual a blasfêmia contra o Espírito supera os outros pecados, por não ter perdão, não é que o Espírito é superior a Cristo, porque até o próprio Cristo disse: alguém pode falar contra o Filho do Homem, mas contra o Espírito não. Mas que aqueles que se rebelam, depois que o poder de Deus foi revelado, não podem alegar ignorância. Qual é a nossa dificuldade maior então? Não é entender que a blasfêmia contra o Espírito que a blasfêmia contra o Espírito é dizer que Jesus, ao agir pelo Espírito, agiu por Beelzebul. Talvez a maior dificuldade é entender para quem Jesus está dizendo isso. Quem é o alvo de Jesus? Uma primeira hipótese: as pessoas do mundo, as pessoas da sociedade. Eu entendo que não. Jesus não está dizendo isso para elas, porque a Bíblia vai dizer que aquele que não crê em Jesus ainda não entende nada. É uma pessoa que ela é ignorante em relação à salvação. Ela está cega pelos seus pecados, ela está morta nos seus delitos e pecados, diz a Bíblia também. Então ela não tem condição de blasfemar contra o Espírito, porque ela nem sabe do Espírito. Ela não tem noção do teor, da densidade do que ela está falando. Então, provavelmente isso não se refere aos incrédulos lá fora. Um outro público que também não pode ser direcionado a esse texto são para os verdadeiros salvos. Porque alguém que tem o Espírito Santo de Deus habitando em seu coração, ele não vai blasfemar contra o Espírito Santo. Então, se você que está aqui hoje de manhã já crê em Jesus Cristo, já tem a vida eterna, não precisa ter medo. Não precisa sair daqui apavorado, porque em hipótese alguma, uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em você, você vai blasfemar contra o Espírito de Deus. E aí então sobra um terceiro público. Se bem que Jesus falou que quem com ele não se ajunta, se espalha. Ou você está num reino, ou você está no outro. Então como agora eu vou propor um terceiro grupo? Terceiro grupo. E aí, mais uma vez, a gente precisa voltar para o contexto. Terceiro grupo é aquele grupo dos quais os fariseus faziam parte. Esse é um terceiro grupo. E a gente precisa entender que grupo é esse. Esse é o grupo das pessoas que tinham todas as condições teológicas para identificar que Jesus era o Messias. Os fariseus pertenciam à alta cúpula, eles eram os mais envolvidos com a religiosidade daquela época, eram os que entendiam a respeito da lei, eram os que entendiam a respeito da Escritura. Então eles tinham a obrigação de identificar que Jesus Cristo é o Messias. Eles deveriam saber e perceber e não confundir a multidão como eles estavam fazendo. A multidão estava chegando à conclusão certa: esse é o Messias, e eles dizem: não, ele é diabo. Os fariseus eram os religiosos do tempo de Cristo. Outra coisa que nos chama muita atenção: eles não só negam que Jesus é o Messias, como eles dizem claramente, como entendedores da lei, como profissionais do templo, eles dizem que Jesus está possuído por Beelzebul. Agora a gente começa a entender a dimensão. Então Jesus está falando com pessoas que deveriam e tinham todas as condições teológicas para entender que ele era o Messias, mas que na verdade essas pessoas estavam o chamando de Satanás. É para esses que Jesus está direcionando a blasfêmia contra o Espírito. Ah, então que bom, pastor, esses aí pertenceram lá ao primeiro século, não existem mais. Será? Será? Existe um grupo na Bíblia, e talvez seja o grupo que a gente precisa tratar com mais cuidado na teologia, que é o grupo daqueles que parecem ser crentes, mas na verdade não são. Assim como os fariseus pareciam ser homens de Deus, mas na verdade não eram. Foram os que mais atrapalharam o ministério de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela vai ressaltar esse público.
E Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, nós entendemos o coração do que Jesus está falando aqui. O autor de Hebreus vai dizer: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando a si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Quem é esse grupo? Alguns podem forçar esse texto e interpretá-lo como a perda de salvação. Alguém que foi salvo e perdeu a salvação. Não é disso que esse texto está falando. Esse texto está falando de pessoas que se envolvem com as coisas de Deus. Elas experimentam das coisas de Deus. Elas participam até mesmo de elementos que são espirituais dentro da igreja. Essas pessoas, elas têm cheiro de crente. Elas parecem crente, mas elas não são. Jesus vai tratar isso como joio e trigo. Se você não for alguém que entende de trigo, você não vai saber separar o joio do trigo. Porque o joio parece muito com o trigo. Jesus também vai nos ensinar uma parábola que apresenta essa categoria de pessoas que nem estão declaradamente no mundo e nem professam a fé como realmente convertidos em Jesus. Essas pessoas, a parábola do semeador vai falar sobre elas. São aqueles que ouviram a palavra de Deus. A semente caiu sobre a pedra. E aí é interessante o verso 6 de Lucas 5, quando Jesus descreve a parábola, ele fala: essa semente que caiu sobre a terra, ela cresceu, tendo crescido. Então teve algum acesso às coisas espirituais, mas aí secou por falta de umidade. Mas ela experimentou das coisas dos céus. Esse grupo não tem nada a ver com o último grupo da parábola do semeador, quando o texto diz que que uma semente caiu em terra boa, cresceu e produziu a 100 por um. Esses são os verdadeiros convertidos. É aqui que estão salvos. Mas existem pessoas que podem usufruir das coisas espirituais e não ter experimentado a conversão em Cristo Jesus. O autor de Hebreus vai dizer que essas pessoas, elas não serão salvas, porque os seus corações serão endurecidos, e uma vez que elas provaram alguma coisa espiritual, mas não converteram, é impossível que elas se arrependam. Provavelmente, esse é o grupo dos que blasfemam contra o Espírito de Deus. E aí a gente precisa entender, esse grupo, ele é um grupo em que nem eu e nem você temos condição de identificá-lo. Eu não sei quem eles são, e nem você sabe. Não dá para a gente falar esse ou aquele, porque a própria palavra de Deus nos diz que o próprio Cristo é que vai separar o joio do trigo. Não sou eu e nem você. Então nós não temos condições de saber ao certo quem são essas pessoas que muitas vezes se parecem com crente, como os fariseus pareciam, homens espirituais daquele tempo. Tinham autoridade, como os fariseus tinham. Naquela época eles eram vistos como pessoas diferenciadas na sua espiritualidade. Jesus fala: uma vez que vocês abrem a boca para falar que uma obra do Espírito vem de Satanás, vocês estão apostatando completamente da fé. É impossível que vocês sejam salvos. Jesus está falando para a gente que sabe o que é Espírito Santo. Jesus está falando para a gente que sabe o que é possessão demoníaca. Jesus está falando para a gente que está habituada
com terminologias teológicas. Por isso, isso não é um texto que se refere às pessoas que estão no mundo. Isso é um texto que se refere a um grupo de pessoas que estão na igreja. E que, por vezes, tem aparência de vida cristã, mas no fundo e de fato, elas prestam um desserviço ao reino de Deus, como os fariseus estavam fazendo naquele momento. Nós não temos condições de identificá-los. Por isso, irmãos, nós podemos concluir algumas coisas muito importantes nesse texto. Primeira delas, primeira conclusão que a gente pode tirar. Jesus afirmou isso, porque se você for lá no versículo 25, ele vai falar que ele acessou os pensamentos dos fariseus. Por isso que Jesus podia falar que eles estavam blasfemando contra o Espírito. Jesus é o único que acessa pensamento, nós não temos poder para isso. Então a gente nunca pode falar que alguém está blasfemando ou não. A segunda coisa, isso precisa gerar algum temor em nosso coração, principalmente quando lidamos com coisas espirituais. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala a respeito da realidade espiritual. Terceira coisa que a gente pode concluir é que se você é convertido, fica tranquilo. Você não vai perder sua salvação. Mas também você não vai blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Mas se você não é convertido, eu queria que você se atentasse à primeira parte dos 2 versículos. Jesus perdoa você de todos os pecados. Arrependa-se, vá para Jesus e tenha a vida eterna e a vida em abundância que só Ele pode te oferecer. Outra aplicação que a gente pode fazer desse texto é que às vezes ele gera em nós o receio de fazer observações ou pontuações em manifestações que as pessoas falam que é do Espírito de Deus. Alguém faz algo diferente na igreja e você vai falar com a pessoa e ela fala, não, foi o Espírito de Deus que me fez fazer aquilo. E aí você fala, agora se eu falar que não foi, eu vou estar blasfemando o Espírito? Não precisa se preocupar, isso não é blasfêmia contra o Espírito. Isso é confusão na igreja, é outra coisa. É outra coisa. Ah, pastor, e quando eu sei que é do Espírito ou não é? Mais uma vez, irmãos, insistentemente a nossa igreja vai continuar afirmando: tudo que é do Espírito Santo precisa ter a sua raiz fincada nas Sagradas Escrituras. Porque senão, vai ficar muito fácil para os hereges. É só eles inventarem as heresias deles e falar que é do Espírito Santo e ninguém vai poder criticar. E na verdade o risco de blasfemar o Espírito é deles, que estão brincando com o Espírito de Deus, e não nós. Atente-se às Sagradas Escrituras. E por vezes não fique receoso em questionar coisas que as pessoas estão dizendo que é do Espírito, uma vez que elas parecem estranhas e não encontrar fundamentação na palavra do nosso Deus. E por fim, o que nós devemos guardar em nosso coração é que fomos chamados para viver o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Jesus. Somos uma igreja que deve ser luz no mundo. Somos uma igreja que não foi chamada apenas para experimentar alguma coisa do reino de Deus. Isso aí muita gente experimentou. Os 10 leprosos foram curados, experimentaram, mas só um voltou para adorar. Então, de alguma forma, eles acessaram a realidade espiritual. Tem muita gente que acessa a realidade espiritual, recebe bênçãos de Deus, se envolvem na igreja, mas nunca, realmente, verdadeiramente, se renderam a Jesus Cristo como Salvador. E o convite para você que está aqui hoje, ou nos acompanhando de casa, é para que você entregue por completo o seu coração a Jesus. E você vai experimentar da vida que só Ele tem para oferecer. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Precisamos viver o Evangelho, glorificar o Teu nome. Precisamos, Deus, pregar essa boa nova, essa notícia maravilhosa de que Jesus perdoa todos os pecados. Para um mundo, Deus, que as pessoas estão caminhando de um lado para o outro com pesos nos ombros, às vezes, Deus, com traumas profundos, com angústias irreparáveis,
por causa de coisas do passado, da própria história. Oh Deus, derrama do teu perdão. Ajude-os, Deus, a entender que em Jesus o nosso passado é completamente perdoado. Mas isso, Deus, até para nós que já confessamos Cristo como Salvador, tira de nós o peso do pecado, o peso que tenazmente nos assedia, que nos impede de uma vida alegre, uma vida santa, uma vida reta e temente ao Senhor. Ó Deus, que os pecados do passado que já foram perdoados, que eles não nos atormentem mais, Pai. Que sejamos livres, leves e alegres pelo sangue de Jesus Cristo nosso Senhor. Ó Deus, nós clamamos para que o Senhor nos dê o discernimento, a iluminação do Espírito, a orientação nas Escrituras, para identificarmos aquilo que não vem do Senhor. E que possamos receber de todo o pastoreio necessário para viver uma vida íntegra de amor ao Senhor sobre todas as coisas. Oramos assim, Deus, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.